Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos? Bom dia. Jesus é o Senhor. Hoje, sábado, vamos ruminar nosso alimento diário da semana 3. Sábado, semana 3. Vamos ruminar um pouco, juntamente com vocês, as igrejas. Quero encorajar todos os irmãos a ruminar juntos, cada dia, né? Podemos ruminar, ler o alimento diário. Quanto mais ruminamos, mais nós ganhamos, mais nós somos ajudados. Amém? Então, hoje, nosso alimento diário, irmãos, a igreja, né, coluna e base da verdade, a série, e essa semana temos como tema Deus manifestado na carne. E hoje nós vamos expressar a Deus com sabedoria e discernimento, cuidado com os familiares. O versículo proposto para ler com oração é 1 Timóteo 5,16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorre-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. E temos a leitura bíblica, 1 Timóteo 5, 7 a 15. Então, no primeiro ponto do nosso alimento diário, já foi bem ruminado essa semana já, alguns pontos nos dias anteriores, que aqui deixa claro para nós que o primeiro ponto nós vamos cuidar dos nossos progenitores, nossos pais, mãe, honrar, irmãos. A Bíblia diz muito claro que devemos honrar pais e mães. Então, o primeiro ponto, cuidados da própria casa, quer dizer a pai e mãe. Então, cuidar de pai e mãe, irmãos, da própria casa, isso é aceitável diante de Deus. Portanto, não devemos requerer da igreja uma responsabilidade que seja nossa. A responsabilidade de cuidar dos meus familiares é minha, dos meus pais, dos meus filhos, a responsabilidade é minha, não é a igreja. Então, o primeiro ponto, nós devemos cuidar. Essa responsabilidade não pode transferir para os irmãos. Amém? Além disso, vimos que uma pessoa que passa por necessidade não deve exigir de outros o cuidado, mas deve amparar-se em Deus, pedir-lhe que envie ajuda e não entregar-se aos próprios prazeres, está vendo? Então são pontos, irmãos, que tem que ganhar junto. Então, a pessoa tem dificuldade, a primeira tem que aprender a ir a Deus. Mas o irmão tem dificuldade, ele quer cobrar da igreja. Não, precisa ir a Deus no primeiro lugar. Amém? Então vamos aprender, eu e você, cada um de nós, vamos aprender a cuidar bem dos nossos pais, nossos familiares, que possamos avançar dia a dia. Só para vocês entenderem, capítulo 5, versículos 7 e 8, fala assim: prescreve essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Agora olha o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Isso é interessante, Porque eu preciso cuidar da minha casa, senão eu sou pior do que um descrente. Então nós vamos cuidar. Paulo falou palavras fortes e claras, nesse cuidado para com os da própria casa. Então, olha aqui, a explicação desse ponto fala assim: se em seu convívio familiar, aos que têm necessidade, que precisam de cuidados, mas você não cuida deles, você está negando a fé. Essas palavras são fortes, mas é a maneira como Deus vê essa situação. Se não cuidarmos das necessidades de nossos familiares, negaremos a palavra de Deus. E aqui afirma-se ainda que, se agirmos assim, seremos piores que o descrente. Então, irmãos, tem que cuidar bem dos da própria casa. Por que, irmãos? Vamos cuidar bem dos nossos da própria casa, nossos familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, daí por diante. Para quê? Porque nós queremos, irmãos, que todos nós, irmãos, toda a nossa família seja arrebatada. Então não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos preparar a casa. Eu preciso preparar a minha casa, você preparar a sua casa, as igrejas vão ser preparadas para poder ser arrebatados juntos. Não deixa ninguém para trás, não é isso? Jesus é o Senhor. Então, olha aí, o próximo ponto fala assim: o Senhor, por meio de Paulo, fala à igreja que, ao cuidar das pessoas que têm necessidade, espera-se que sejam pessoas que vivam para o Senhor.
Os versículos próximos que nós vamos ler é 1 Timóteo 5, 9 e 10. Então, para cuidar daqueles que, irmãos, olha aí, que espera-se que sejam pessoas que vivam para o Senhor. Precisamos de cuidar das pessoas quando aplica-se as pessoas, e cuidar delas, essas que vivam, que realmente esperam, que buscam no Senhor. E aqui o versículo 9 e 10 fala assim: não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercendo hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Esses são versículos 9 e 10. E tem uma boa explicação no alimento diário, já não deu falar muito, mas só deu ler aqui, vão ficar bem claros. Se você ajuda um irmão, e esse irmão pega o dinheiro da ajuda e vai se embebedar, cometer pecados, isso será algo vergonhoso, tanto para ele quanto para você, aquele que ajuda uma pessoa nessa condição. O princípio que obtemos dessa porção da palavra é que não podemos ajudar pessoas que se comportam assim, pois nos tornaremos coniventes com os seus pecados. Então isso é vergonhoso e nós estamos coniventes com o pecado deles, quando nós ajudamos pessoas que pegam o dinheiro para poder cometer pecados. Então nós não podemos ajudar esse tipo de pessoas, irmãos, temos que aprender também, porque tem de um viver de piedade, um viver que expressa a Deus, não é isso? Que o versículo fala aí, o final do versículo 10 fala assim: lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essas pessoas sim devemos ajudá-las. Devemos ajudar aqueles aí que tenham bom testemunho, que saibam cuidar bem de sua casa, que tenham exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorridos aos atribulados, que vivam na prática zelosa de toda boa obra. Isso significa, irmãos, que cuidamos de pessoas e essas pessoas cuidam também das coisas de Deus. Tá vendo? Eu cuido de uma pessoa que ela também cuida das coisas de Deus. Então, esses sim, nós devemos ajudá-los, cuidar deles. Cuidar daqueles que servem ao Senhor é cooperar com Ele em sua obra. Então, você cuidar de uma pessoa que serve o Senhor, está cuidando, está cooperando com aquele que serve na obra do Senhor. Agora, cuidar daqueles que vivem no pecado é colaborar com o pecado. Eu creio que nas igrejas nós não queremos isso. Nem em nossas casas, nem nas igrejas não queremos colaborar com o pecado. O pecado precisa ser exterminado no nosso meio. Então nós precisamos de caminhar, irmãos, dia a dia. Aí nessa porção da palavra, irmãos, olha aqui. Assim, a direção que Paulo nos dá nessa porção da palavra continua quando Paulo menciona as viúvas mais novas, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não deve estar no 1 Timóteo 5, 11 a 13. Aqui a explicação é essa, irmãos. Ele nos alerta que se for para ajudar as viúvas mais novas, que sejam as que querem dedicar-se a servir o Senhor. Então, se for para ajudar irmãos e irmãs na igreja, é aqueles que querem dedicar a servir o Senhor, não adianta. Que eles estão ocupados com pecados, irmãos, não adianta, olha aí. Mas, somente preocuparem consigo mesmas, não devemos alimentar ainda mais seu pecado. Ó Senhor Jesus, porque você é aqueles que manifestam Deus na carne, não é isso? Manifestar Deus na carne, no cuidado, para com aqueles que passam necessidade, não quer dizer que devemos obrigar-nos a ajudar a quem quer que seja. Então não é coisa de obrigação, irmãos. Manifestar Deus não é obrigado a fazer, eu não sou. Eu preciso estar manifestando o Senhor e ver quem
realmente o Senhor dá a direção para poder ajudar. Se é aquele que vive em pecado, não. Ajudar aqueles que têm necessidade e que têm um viver piedoso diante do Senhor. É isso que eu devo ajudar, irmãos, não é ajudar pessoas complicadas. Amém? Devemos fazê-lo com discernimento e sabedoria. Nossa ajuda não pode alimentar, ainda mais que tenha um viver ocioso que causa problemas, seguindo de casa em casa, tagarelas, intrigantes e falando o que não devem. Quantas pessoas são assim, irmãos? Vivem de qualquer maneira. E às vezes nós ficamos ajudando e essas pessoas criando problema na igreja. Não é isso que o Senhor espera de nenhum de nós na igreja. Nossas casas, nossos lares. O Senhor espera que sejamos um povo, irmãos, que tenha esse viver, que expressa esse Cristo, expressa o Senhor por onde passamos, via familiar, expressamos o Senhor realmente, cuidamos bem dos da nossa casa, né? Cuidar só da nossa casa, mas lembrar que a nossa casa tem a igreja, é a casa de Deus vivo, cuidar dos irmãos, né? Cuidar dessa situação de cada irmão, mas sempre lembrando, irmãos, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, não é isso que é o que falou aqui, expressar a Deus com sabedoria e discernimento, no cuidado com os familiares. E as nossas famílias tendem além de nossos lares, né? Também tem os irmãos da igreja, amém? E aqui Paulo recomendou de novo no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 14 e 15, fala assim: Paulo recomenda que as viúvas mais novas se casem, para não ocorrer que, não se casando, mas procurando satisfazer seus anseios carnais, acabem dando chance para o adversário, seguindo a Satanás. Tá vendo? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua casa, socorre-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, é bem claro, né, irmãos, não devemos, em nossas casas, olha bem, satisfazer anseios. Tem muitas pessoas que querem viver em pecado. Precisamos de cuidar daquelas que querem realmente ser, né, irmãos, que não desviam, que são pessoas que não saem falando, mas que casem, ser pessoa que, né, que já é viúva, ou que foi aqui a situação, a aplicação da família. Paulo está falando que devem se casar, não deve viver em pecado, ninguém deve viver pecando em pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, tá, irmãos? Amém? Então aqui a explicação fala que, olha bem, novamente Paulo enfatiza que os da família devem cuidar dos que têm necessidade em sua casa, para não sobrecarregar a igreja. É o versículo que nós lemos, o que nós lemos com oração, né? 5,16. Então, devemos cuidar deles para não sobrecarregar a igreja. Porque às vezes muitos irmãos acham que a igreja é obrigada. E não é, irmãos. A igreja não. É nós primeiro devemos cuidar. Tá? Cada um deve cuidar dos seus. Amém? Fala assim, portanto, nessa porção de 1 Timóteo, sobre as viúvas, vemos muitos princípios que podemos aplicar no cuidado de nossos familiares. Claro que podemos pedir a ajuda da igreja, mas temos de assumir a nossa responsabilidade e fazer nossa parte. Às vezes muitos irmãos acham que a igreja é obrigada a tudo. Quantos que acham assim, a igreja é obrigada? A igreja é obrigada a cuidar disso, é obrigada a cuidar daquilo outro. A igreja não é obrigada. Entenderam, irmãos? Primeiro ponto, a gente tem que entender cada pessoa, cada situação. Vamos cuidar bem, em primeiro lugar, da nossa casa. Eu e você, as igrejas, né, aqui da região 6, Minas e Espírito Santo, os ouvintes estão nos ouvindo, que estão reunindo conosco ainda. Irmãos, amados, cada um, vamos preocupar primeiro com os nossos da própria casa. Não adianta fazer muitas coisas para Deus e não cuidar da nossa casa. Isso é manifestar Deus, isso é expressar a Deus. Agora vamos ter sabedoria, irmãos, e discernimento para cuidar de cada situação. Aqui está falando questão de alimento, questão do suprimento, mas vamos cuidar bem, alimentar, tanto em primeiro lugar o físico for alguma necessidade, mas lembrando que o principal, irmãos, é o espiritual. O espiritual, irmãos, é o mais importante, porque nós queremos todos chegar um dia e sermos arrebatados e reinar com o Senhor. Quero não deixar ninguém para trás, os da minha casa, meus familiares e nem os irmãos da igreja, deixar ninguém para trás.
precisamos ser arrebatados juntos, não só homem, a igreja do Deus vivo. Amém? Por isso nós temos que saber como proceder na casa de Deus. Nós devemos manifestar a Deus no nosso viver familiar, nossos lares, nossas casas. Cuidar bem dos nossos, né? Suprindo, amém? Cada um de nós, suprir bem de nossas casas, tanto quanto o espiritual, quanto as questões de alimento, as práticas do viver, do cuidado uns com outros. Em primeiro lugar, nós. E se tiver muita necessidade, sim, a igreja. Né? Não ficar esperando só a igreja, tudo é a igreja, não é assim. Amém? Jesus é o Senhor. Tenha um bom dia, um bom sábado, né? Um sábado abençoado. Lembrando que as igrejas reúnem no sábado à noite, continuam caminhando cada igreja aqui na região 6. E lembrando ainda, irmãos, que nós temos a cada domingo, 19 horas, ao falar do Pedro, a palavra do Pedro Dong ali, as mensagens. Então eu quero encorajar ainda vocês também a seguirem as palavras do Pedro, todos os domingos, às 19 horas. Tanto tem Duesas na sexta, tem o Pedro no domingo, tem o Pedro na quinta, tem Miguel e André na quarta. Vamos seguir de perto o falar profético. Vamos amadurecer juntos as igrejas. Jesus é o Senhor.